Olá, eu sou a professora Camila e nesse vídeo vamos fazer a correção das atividades de matemática da semana 1 do PET volume 2. Observe as progressões aritméticas listadas abaixo. A opção que possui a classificação correta das PAs apresentadas é... Então, o exercício pede para a gente fazer a classificação. Para classificar uma PA, a gente precisa saber qual é a razão dessa progressão. Então, vamos no primeiro exemplo. Sequência 2, 7, 12, 17. Para calcular a razão, a gente faz sempre, a partir do segundo termo, um termo menos o seu antecessor. Então, aqui, pegando do 7, então eu tenho que subtrair o 2, o termo que vem antes. 7 menos 2, 5. Então, sendo a razão igual a 5, estamos somando 5 para cada termo. 7 mais 5, 12. Então, a razão dessa sequência é igual a 5. 5 é um número positivo, então a razão é maior que zero. Isso implica que se a razão é positiva, a PA será crescente. Se a primeira sequência é crescente, a gente já pode descartar a letra A e a letra E. Então, uma progressão aritmética é crescente quando a sua razão é positiva. A segunda sequência, menos 1, menos 7, menos 13. Posso pegar qualquer termo e subtrair o seu antecessor. Então, aqui, menos 13, menos 7. Então, menos 13, menos com menos, mais 7. Menos 13 com mais 7, menos 6. Então, a nossa razão da segunda progressão é igual a menos 6. Então, a razão é um número negativo, isso é menor que zero. Se a nossa razão é negativa, então a PA é classificada como decrescente. Se a segunda sequência é decrescente, podemos descartar a letra B. A terceira sequência é menos 10, menos 6 e menos 2. Então, para calcular a razão, eu vou fazer menos 6 menos 10. O segundo termo menos o primeiro. Menos 6 menos 10 vai ficar menos 6 mais 10, que é igual a mais 4. Então, nossa razão vai ser igual a 4, que é maior que zero. Então, temos um valor positivo. Se a razão tem um valor positivo, a PA é crescente. Logo, a alternativa correta é a letra C. Primeira sequência crescente, segunda decrescente, terceira crescente. Então, a gente tem 3 tipos de classificação de progressão aritmética. Quando a razão é maior que zero, quando a razão é igual a zero ou quando a razão é menor que zero. Quando a razão é maior que zero, a gente classifica a progressão como crescente. Quando ela é igual a zero, progressão constante. E quando a razão é menor que zero, progressão decrescente. Exercício 2. Qual é o 101º termo de uma PA cujo primeiro termo é A1 igual a 107 e a razão é R igual a 6? Para descobrir um termo de uma sequência, de uma progressão, precisamos usar o termo geral. O termo geral consiste em uma fórmula onde um termo da progressão é igual ao primeiro termo mais todos os termos anteriores vezes a razão. Então, fica sendo a n igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Para encontrar o 101º termo, é igual a 1, que vale 107, mais n, 101, menos 1, vezes a razão, que é igual a 6. A 101 é igual a 107
mais 101 menos 1, 100, 100 vezes 6. O centésimo primeiro termo, então, é igual a 107, mais 100 vezes 6, 600. É igual a 107 mais 600. 707. Portanto, o centésimo primeiro termo dessa PA é igual a 707. Letra D. Número 3. Os termos gerais das progressões aritméticas podem ser escritas na forma similar à de uma função de primeiro grau, utilizando a fórmula do termo geral. Assim, é possível obter uma função de primeiro grau que represente qualquer termo desta PA, restringindo seu domínio ao conjunto de números inteiros positivos, já que o domínio de uma função de primeiro grau é um conjunto de números reais. Por exemplo, uma PA que tem um termo geral da forma AN igual a 5 mais 2n, em que n representa a posição do termo na sequência. Pode ser compreendida como uma função de naturais positivos a naturais, definida por f de x igual a 5 mais 2x. Partindo do primeiro termo, pode-se obter a PA 7, 9, 11, 13 e assim por diante. Mas como obter estes valores? Simples, basta substituir pelo número que indica a posição do termo na sequência. Assim, para se obter o primeiro termo, basta fazer n igual a 1, na expressão que fornece o termo geral da sequência, ou seja, A1 igual a 5 mais 2 vezes 1, que resultará em 7. Para o segundo termo, procedemos da mesma forma, com n igual a 2. Então, A2 é igual a 5 mais 2 vezes 2, resultará em 9. Ou seja, o exercício quis mostrar para a gente que a fórmula do termo geral de uma PA funciona como uma função. A cada valor que eu vou substituindo para o n, que representa a posição do termo, eu vou encontrar o termo dessa posição. Se eu substituir n igual a 1, eu vou encontrar o valor do termo A1. Se eu vou substituindo o próximo número natural, eu vou encontrar o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo, substituindo na fórmula geral. Agora, sabendo disso, ele pede para encontrar a PA que possui um termo geral na forma AN igual a 4 mais 3n. Então, para encontrar o primeiro termo, eu preciso substituir o valor de n igual a 1. Então, A1 é igual a 4 mais 3 vezes 1. Portanto, A1 vai ser igual a 4 mais 3 igual a 7. Primeiro termo da PA que possui essa fórmula geral vai ser 7. Se eu preciso encontrar o segundo termo, eu vou substituir n igual a 2. A2 vai ser igual a 4 mais 3 vezes 2. 4 mais 6 igual a 10. Então, o segundo termo dessa PA é 10. Já sabemos que o nosso primeiro termo é 7 e o segundo é 10. Assim, se a gente observar as alternativas, já sabemos que a PA desejada é a da letra A. Mas vamos verificar o quarto termo dessa PA. Então, vou substituir n igual a 4. A4 é igual a 4 mais 3 vezes 4. Vai ser igual a 4, 3 vezes 4, 12. Então, 4 mais 12, 16. Então, o quarto termo dessa PA é igual a 16. Então, verificamos que a nossa PA realmente é a da letra A. Lembrando que a razão é multiplicada pela quantidade de termos que eu estou somando. Então, o 3 representa, dessa forma, a nossa razão. Exercício número 4. Quantos termos tem a PA? 5, 10, com o último termo igual a 785. Uma PA é formada por uma sequência de termos. Então, a gente tem A1, A2, A3 e assim sucessivamente até um termo AN, que no caso de uma PA finita é o último termo dessa PA. Ou seja,
A quantidade de termos é representada pela letra N. Mas então, como descobrir quantos termos tem uma PA? Logo, basta encontrar o valor de N. Então, a gente precisa primeiro destacar os elementos dessa PA. Para descobrir a razão, eu vou pegar o segundo termo e subtrair o primeiro. 10 menos 5, 5. Então, a razão é igual a 5. O termo AN é o último termo nesse caso. Então, a gente tem que o último termo é 785. Então, nosso AN vai ser 785 porque eu quero descobrir o valor de N. Para isso, eu vou usar, então, a fórmula geral de uma PA. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então, o AN vai ser 785 igual o primeiro termo, que é igual a 5, mais N, o valor que eu quero descobrir, menos 1 vezes a razão, que é 5. 785, o 5 está somando, eu passo para o outro lado subtraindo. 785 menos 5 é igual a 5 vezes o N menos 1. 785 menos 5, 780. É igual a 5 vezes N menos 1. O 5 estava multiplicando, então eu vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 780 dividido por 5 é igual a N menos 1. 780 dividido por 5 é igual a 156 é igual a N menos 1. Esse 156, 1 está subtraindo, passa para o outro lado somando, igual a N. N vai ser igual a 156 mais 1, 157. Então, descobrimos que nessa PA tem 157 termos. Exercício número 5. Em uma PA, o sétimo termo vale menos 49, ou seja, A7 é igual a menos 49. E o primeiro termo vale menos 73. Então, A1 é igual a menos 73. Qual é a razão da PA? Então, para descobrir essa razão, eu vou precisar usar a fórmula do termo geral de uma PA e substituir os valores já conhecidos. Então, a N é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Nosso AN vai ser A7 é igual a 1 mais N é 7 menos 1 vezes a razão, que é o que a gente quer descobrir. O A7, a gente sabe que é menos 49. Menos 49 é igual a menos 73, que é o valor de A1, mais 7 menos 1, que é igual a 6, vezes a razão. Para isolar o R, a gente vai passar o 73, que estava negativo, para o outro lado positivo. 73 menos 49 é igual a 6R. Então, 73 menos 49 é igual a 24, que é igual a 6R. Agora, para isolar o R, eu preciso passar o 6, que estava multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, R é igual a 24 dividido por 6. Portanto, R é igual a 4. Esses foram os exercícios de matemática da primeira semana do PET Volume 2. Me mandem suas dúvidas e bons estudos!